tio tá de novo aí com vocês com mais uma aula de história. Hoje a gente vai ver mais um povo da antiguidade. São muitos povos pra gente ver, né? Já vimos aí hebreus, judeus, que é a mesma coisa, né? Já vimos o pessoal da Mesopotâmia, já vimos o pessoal que eram os sumérios, acádios, assírios. Vimos todos eles, né? Então tá tudo no livro de vocês. Podem revisar, podem rever o nome de cada um e tal. A importância que cada um teve na história. Cada um desses povos aí deixou um pedacinho de herança para nós, tá? Cada um deles. Não tem nenhum deles que se diga assim, isso aqui não serviu para nada, não. Todos eles tiveram uma pontinha de importância na nossa vida. Por exemplo, o pessoal da aula passada, os fenícios, por exemplo, inventaram o alfabeto, né? E esse pessoal de hoje, nossa, o Irã, o pessoal aqui da Pérsia, né? Aqui é o seguinte, aqui os persas, né? Que é esse povo que a gente vai ver hoje. O pessoal que hoje eles começaram a surgir no lugar onde hoje é um país chamado Irã, tá? Certo? Tudo naquela mesma região, tudo vizinho, tá? Vizinho lá do Iraque, vizinho de Jerusalém, vizinho da terra dos judeus, dos hebreus, todos ali próximos uns aos outros, né? Só que os persas, diferente de outros povos, eles eram muito dominadores. Eles eram extremamente dominadores e estrategicamente eles eram ótimos nessa arte de montar impérios, né? Ah, tio, esqueci o que é império. Império nada mais é do que uma dominação, viu? Império é uma dominação de um país sobre outro país, uma região sobre outra região. Pode ser uma dominação territorial, ela pode anexar o território. Pode ser uma dominação cultural, ela pode obrigar as pessoas daquele país a falar o idioma deles. É uma dominação, não deixa de ser. Isso aí é império, tá? E os persas foram muito bons nessa arte do império. Ah, professor, só isso? Não. Os caras inventaram o primeiro sistema de correios da humanidade, né? Numa época em que as distâncias eram muito grandes, então eles criaram o primeiro sistema de correios que se tem notícia. Hoje você pega, passa um e-mail rapidinho, o outro recebe em tempo real ali o e-mail que você passou. Pega o WhatsApp, passa uma mensagem para o outro, na mesma hora a pessoa recebe a mensagem. Mas antigamente, século XX, século II a.C., não era assim não, né? O pessoal da Pérsia, por exemplo, tinha que fazer estradas ligando suas regiões, e nessas estradas aí criar um sistema de correios. Como fazer isso sem tecnologia? É o seguinte, eles faziam isso a cavalo mesmo, né? Suponhamos que alguém precise mandar uma mensagem para o rei, um cavaleiro vai, né? Chega 200 km, 400 km, outro cavaleiro assume, mais 400 km, outro cavaleiro assume, e a mensagem chega até o rei. Já pensou se a mensagem está errada, né? O cara tem que fazer o percurso todo de novo. Enfim, os persas tinham essa grande, digamos, habilidade. Eles eram muito habilidosos, muito inteligentes. Dominaram muitos povos, dominaram o Egito, dominaram a Mesopotâmia, dominaram um pedaço da Europa. Só vieram parar mesmo. Os únicos que conseguiram vencê-los foram os gregos, que a gente vai ver os gregos mais adiante, né? Mas não foi exatamente assim aquelas cidades Atenas, não. Os únicos que venceram foram os gregos macedônicos, que já estavam ali misturados, né? A cultura misturada de Macedônia com grego. Foi o Alexandre o Grande, foi os únicos que conseguiram parar esse avanço dos persas, dos grandes dominadores persas. Então, gente, olha só, se eu perguntar para vocês qual é o país, é o Irã, viu? Todos eles têm um país onde ficavam localizados. Então, na página 60 e 61 vai falar dos persas, tá bom? Se quiser acompanhar aí, seria legal, porque vocês vão ter que fazer uma atividade depois. Então, essa atividade tem também, tá? Essas páginas estão inseridas aí para você fazer a leitura, tá ok? A região da Pérsia fica provavelmente, ou digamos mais ou menos, nesse pedaço aqui. Eles começaram a surgir para essa região aqui, tá bom? Então, os persas ficam num lugarzinho onde o país era meio que dividido. De um lado ficavam dominando os persas, tá? E do outro lado ficavam dominando outros povos, os inimigos dos persas, chamados medos.
ok? Então persas e medos faziam uma rivalidade muito grande. Quem dominasse a região estaria sujeito a dominar o restante de todo o território. Então uma guerra entre os dois povos deu aos persas a vitória. E os persas começaram a fazer o seu império. Daqui eles se espalharam pelo mundo todo aí, ó, essa região todinha, dominando Jerusalém, dominaram aqui o Egito, dominaram um pedacinho da Europa, dominaram toda essa regiãozinha aqui. Deixa eu mostrar para vocês como é que ficou essa região dominada pelos persas. Olha que área que os persas dominaram, ó. Essa área todinha aqui verde é o domínio imperial dos persas, tá bom? E de onde é que eles saíram dessa áreazinha pequenininha aqui, ó? Esse pedacinho de terra aqui, eles saíram, venceram os medos, e a partir dessa vitória contra os medos, eles saíram dominando meio mundo de terras até o Egito, um pedacinho lá da Europa, tá? E um pedação bem grande da Ásia. Eita, esses persas são federais, são quentes, né? Vamos ver mais um. O rei notável, um rei bem famoso, que é o rei Ciro, primeiro rei aqui do Império Persa, né? Ele venceu os medos numa grande batalha, como nós já colocamos aí para vocês compreenderem. Dessa vitória nasce o Império Persa, ok? Conquistaram a Ásia Menor e a Mesopotâmia também. Inclusive os assírios, que eram guerreiros terríveis da Mesopotâmia, todos foram dominados pelos persas. Olha só, um fato interessante. Quando na Mesopotâmia estava acontecendo aquele cativeiro da Babilônia, que a gente falou na aula passada, cativeiro da Babilônia, né? Foi graças aos persas que acabou esse cativeiro, porque dominando os mesopotâmicos, o rei Nabucodonosor II foi obrigado a libertar o povo hebreu, e o povo hebreu acabou voltando para casa, voltando para sua terra prometida. Então olha só, exatamente um ponto da história que se mistura com o outro, mas que um pontinho só vai sempre levando a um acontecimento maior, né? O cativeiro da Babilônia foi exatamente uma questão, teve fim por causa da invasão do rei persa na Mesopotâmia. Depois que o rei Ciro morreu, assume o seu filho, Cambises. Cambises dominou o Egito, ele acaba conquistando o Egito. Percebam que não é só um rei que conquista regiões, os filhos, descendentes, todos também saem atrás conquistando essas regiões. Cambises, por ser aquela pessoa que não era muito popular, acabou que, digamos, alguns conspiradores queriam que ele saísse do reinado, né? Então tinham que fazer alguma coisa para tirá-lo do reinado, e acabou que Cambises teria sido morto, né? Então ele não morreu, o pessoal não morreu, mataram, né? Então olha só, o Cambises, existia uma história que ele teria sido envenenado, né, por seus nobres ali, o pessoal que ficava mais próximo a ele. Depois que o Cambises morreu, após conquistar o Egito, que era muito difícil conquistar o Egito, né, o reinado de Dário I, o rei mais famoso, provavelmente o rei mais famoso do Império Persa, foi ele que criou o sistema de correios, tá, gente, que a gente falou agora há pouco. Os correios que o pessoal conhece, que o pessoal utilizava na época, foi uma fundação, uma criação do Dário I. Vamos ver, ó. Conquistou um pedaço da Europa, Ásia Central e Ocidental. O que é que o Dário I fez? Ele fez uma moeda única, chamada Dárico. Em homenagem a ele próprio, ele criou a sua moedinha, que tinha uma imagem dele ali na moeda, né? O desenho dele na moedinha de cobre, né? Então, o Dário criou uma moeda única que era para valer em todo o império, tá? Então, o escambo, eles não queriam mais usar o escambo, não. Ao invés do escambo, o pessoal foi obrigado a usar a moeda chamada Dárico, tá? O professor não lembra mais o que é escambo, não. O que é troca de mercadoria por outra, viu? Somente isso, troca de mercadorias por outra. Explicamos sobre o escambo na aula passada, tá bom? Troca de mercadorias por outros. O que é que o Dário fez também? O Dário também fez o quê? O sistema de estradas, tá? Criou um sistema de estradas. Eram mestres em construir estradas, pontes, né? Digamos, o império todinho dele era interligado. Os outros impérios eram diferentes do Império Persa.
Porque os outros impérios eram isolados. Tinha uma região dominada aqui, outra região dominada aqui, outra região dominada aqui. E já o Império de Dário, o Império Persa, ele era todo interligado por estradas. Todinho. Viu? Todo interligado por caminhos. Ou seja, o Império Persa era o império mais organizado da antiguidade, viu, gente? Não era só o maior império da antiguidade. Ele também era o mais organizado da antiguidade. Cuidado aí que pode colocar uma questão assim, essas atividades aí. Quem montou o império mais organizado da antiguidade? Você coloca que foi os persas, durante o reinado de Dário I, durante o processo de criação do sistema das estradas, tá bom, pessoal? O Dário também dividiu o império dele em regiões chamadas de satrapias, tá? Regiões chamadas satrapias. Cada pedacinho agora ia ter um nome. Igual o Brasil não tem um monte de pedacinho com nome. O nome do Piauí tem o nome Piauí, tem uma região chamada Ceará, tem um lugar chamado Bahia, tem um lugarzinho chamado Rio Grande do Sul. Pois do mesmo jeitinho era o império do Dário, né? Ele pegou, cada pedacinho desse ia ter um nome, viu? E cada pedacinho desse ele chamava de satrapia. A gente chama de estado, mas lá ele chamava de satrapia. E colocava lá um governador indicado por ele próprio, não tinha esse negócio de eleição não. Lá ele colocava alguém para governar, em cada pedacinho dele alguém de confiança dele para governar. E o que é que ele fazia depois disso? Ele colocava um espião em cada lugar para vigiar os governadores, tá? Se um governador estivesse falando mal dele, rapaz, o Dário é feio, e agora? O cabo voltava lá para a sede do império e contava para o rei. O rei mandava pegar o cara. Viu? Então eram os chamados olhos e ouvidos do rei. Olhos e... esses espiões eram chamados assim, viu, gente? Olhos e ouvidos do rei. Eita, uma espionagem danada. Criou os primeiros sistemas de espionagem da história também, né? Não era só de estradas, não. Então, cada governador desse era chamado de sátrapa. Esse aqui era o nome do cara que governava. O nome da região era satrapia, tá bom? Mas o cara que governava era chamado de sátrapa. Tá bom, gente? O que é que ele fez mais? Criou o primeiro sistema de correios da humanidade, como eu falei para vocês agora há pouco. Sistema de correios, o cara batia o pé no cavalinho aqui, ia correndo. O cavalinho chegava na outra região, pá. O cavalinho ia correndo, passava 400 quilômetros. Aí o cavalinho cansava, claro, já estava um cara esperando, outro cavaleiro lá esperando. Esse cavaleiro pegava a encomenda, levava mais 400 quilômetros. E dessa maneira, como eles tinham ótimas estradas, isso era tranquilo para eles, né? Então, o primeiro sistema de correios da humanidade foi criado pelo Império Persa. Também nós temos que ver a respeito do rei Xerxes. Rei Xerxes, que é o filho do Dário. Dário morreu, o rei Xerxes assume. O rei Xerxes foi o que trava batalhas contra os gregos. E ele perde, né? Ele ganha algumas e perde outras. Por exemplo, contra Atenas ele perdeu, uma batalha naval. Mas ele retorna, volta a atacar a Grécia e acaba vencendo o pessoal de Esparta. Tem até um filme que o nome é Os 300, né? Onde fala da luta dos espartanos contra os persas do rei Xerxes, né? Então, depois que ele vence Esparta, novamente as cidades se reúnem para vencer o Xerxes de novo, e o Xerxes perde novamente. Era uma briga danada, até que teve um momento que o Império Persa foi totalmente conquistado. Tá, gente? Ele foi conquistado pelo Alexandre o Grande, o maior general que já existiu na antiguidade. Ok? Pelo menos em relação à Europa. Da Europa ele foi o maior. Da Ásia tinha outros generais também que eram muito grandes, que a gente vai ter a oportunidade de ver também. Por exemplo, o Gengis Khan, o generalzão durão e tal. O Átila também era da Ásia e tal. Mas na Europa o Alexandre era o maior, né? E ele conquistou todo esse império persa e obrigou os persas a gostarem da cultura dos macedônicos, né? Que é a região do Alexandre. Como era a religião dos persas, pessoal? Religião, era politeísta, era monoteísta, como era? Que jeito era? É o seguinte, eles eram politeístas, mas o rei Dário obrigou muita gente a seguir um Deus único, né? Só que a religião deles
era um pouquinho diferente. Na religião deles tinha o lado dualista, o bem e o mal. Sempre tinha isso dentro da religião deles. E outros povos adotaram essa religião deles aqui e mudaram o nome. E hoje, toda religião hoje tem essa cor do bem e do mal. O bem é você ir para o céu, o paraíso, e o mal é você ir para outras regiões, que não quer nem dizer o nome. Enfim, o bem e o mal, essa ideia de dualismo, dualismo quer dizer dois, o bem e o mal. Essa ideia de dualismo dentro de uma religião surge na Pérsia, viu gente? Surge com o Império Persa. Qual o nome do profeta deles? Principal profeta, Zoroastro, ou então Zaratrusta, tanto faz. Zaratrusta, né? É a mesma pessoa, um profeta famoso. O pessoal, a gente vai estudar também outros povos, cada povo tem um profeta, né? E o livro sagrado, Zend Avesta. Zend Avesta é o livro sagrado da religião, que conta toda a história da religião persa, tá bom, gente? Nós temos a Bíblia, que conta a nossa religião, eles lá têm o Zend Avesta. Só que hoje o país não é mais Pérsia, o nome do país mudou, né? E consequentemente a religião também mudou. Isso aqui só existe agora apenas algumas pessoas que seguem em regiões isoladas, mas hoje lá no Irã predomina, não é mais essa religião, predomina a religião islâmica, né? Que é de Maomé, já é um outro tipo, então a gente ainda vai ter oportunidade de ver sobre o pessoal de Maomé. Olha só, vou mostrar para vocês aqui a imagem do país hoje, né? O Irã. Uma das grandes dificuldades de saber mais sobre esse povo é exatamente por causa das guerras. Não entram muitos arqueólogos ali. O pessoal que mora nessa região é para se defender mesmo. Então não dá para estudar muito. E o governo também tem o maior cuidado quando o pessoal quer contar a sua própria história, eles não aceitam. Eles querem mudar, eles querem interferir na ciência, entendeu? Quando o governo quer interferir na ciência, o resultado é terrível. Então é um dos problemas de se aprender mais sobre esses povos. Que tanta coisa tem aí soterrada, tanta coisa tem escondida e a gente não consegue aprender por causa dos governos meio intransigentes, né? Então essa daí foi a nossa parte que fala sobre os persas, viu gente? Continuamos na outra aula. Tenham um bom dia. Estudem sempre. Tem hora de brincar, tem hora de estudar também, viu gente? Pega uns minutinhos para cada coisa. Não façam coisa só o tempo todo não, que você vai se dar muito bem, ok? Bom dia, tchau.